Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer que a gente vai produzir mais um conteúdo aqui para o nosso canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste trabalho, se inscreva e compartilhe esse conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente importante, irmãos, extremamente relevante para a nossa vida espiritual como um todo. Então assistam esse vídeo até o final, eu peço para vocês, né? Assistam o vídeo até o final, que eu acredito que vocês vão ficar surpreendidos com a mensagem que Deus vai trazer através desse vídeo, tá certo? E qual seria o tema que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar sobre a espiritualidade, né? Ou seja, sobre a espiritualidade autêntica e a falsa espiritualidade. Tem muita gente que confunde, né, o que seria de fato esse conceito de espiritualidade. Então, vale a pena a gente se debruçar sobre esse tema, porque afinal a gente é cristão e quer ser espirituais, né? E nós vamos trabalhar essa temática em duas abordagens. A primeira abordagem é sobre a nossa espiritualidade no ambiente festivo. E depois sobre a nossa espiritualidade como devocional, ou seja, o nosso particular com Deus, nossa comunhão com Deus. Então eu vou trabalhar aí nessas duas perspectivas devido à questão do limite do tempo que a gente tem à disposição, tá certo? Então vamos ler aqui uma passagem no Antigo Testamento que vai dar luz ao que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Então vamos lá. Vamos ler aqui uma passagem no Antigo Testamento, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Irmãos, observem como Deus está comparando aqui os líderes de Israel, ou seja, os líderes do povo de Deus. Deus está comparando aqui como príncipes de Sodoma. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Veja como é que Deus está comparando o povo dele. Está comparando o povo dele aqui com o povo de Gomorra. Mas vamos continuar. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados. Não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Irmãos, Deus está falando aqui que ele não fica mais feliz com os sacrifícios que é levado ao templo. Ora, foi Deus que instituiu, foi Deus que ordenou para que o povo de Israel sacrificasse sacrifícios no templo. E Deus está dizendo aqui que ele não fica mais feliz? Mas vamos continuar. Versículo de número 12. Quando vindes à minha presença, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios. Irmãos, olha só o que Deus está falando. Ele está dizendo que quando o povo foi comparecer diante dos átrios da casa de Deus, Deus está perguntando, quem foi que pediu isso para vós? Será que fui eu que pedi? Irmãos, porque Deus está com essa mensagem tão dura? Mas vamos continuar a leitura. Não continueis a trazer ofertas vãs. Irmãos, Deus está chamando aqui as ofertas que o povo estava oferecendo de ofertas vãs. Por que será? O incenso é para mim abominação. Irmãos, se a gente lembrar aqui do tabernáculo, a gente vai saber que Deus está falando sobre o altar do incenso. O altar do incenso é santo, mas Deus aqui está chamando que o incenso para ele é abominação. Meu Deus, por que será que Deus está tão desgostoso? Mas vamos continuar lendo. E também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece.
Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Irmãos, aqui a palavra sábados, luas e solenidades se refere às festas que Israel celebrava para Deus. E essas festas foram ordenadas pelo próprio Deus. E agora Deus está dizendo que não pode mais suportar essas festas, que essas festas estão fazendo ele sofrer, que já são pesadas para ele. Por quê? Se foi ele que ordenou. Israel simplesmente estava fazendo uma festa para Deus, e uma coisa que de fato Deus tinha ordenado para eles fazer, e agora Deus simplesmente diz que não suporta, que não aguenta mais sofrer, não aguenta mais essas festas, que já são pesadas. Versículo de número 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Meu Deus! Deus está dizendo aqui que quando o povo estende a mão para Deus, Deus esconde os olhos do povo. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Deus está dizendo que não escuta a oração do povo. E aqui não é povo ímpio, não. Deus está falando do povo dele, o povo de Israel. Mensagem direcionada ao povo de Israel, ao povo de Deus. Mas por que será que Deus está assim? Agora Deus vai explicar nos próximos versículos. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Era por esse motivo que Deus estava tão nervoso. É por esse motivo que Deus está censurando tanto essas festas que estão sendo feitas para Ele. Por que Ele está tão nervoso e por que Ele está censurando tanto? Porque eram festas desprovidas da verdadeira espiritualidade. Elas estavam desassociadas da verdadeira vida com Deus. Então, ou seja, eles celebravam exteriormente o sacrifício, as ofertas, compareciam no templo, faziam as festas, as solenidades para Deus. Entretanto, a sua vida, o seu comportamento estava desassociado de uma vida com Deus. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu não aceito que nada venha ser feito para mim se for desassociado de uma vida com Deus. Porque isso se configura falsa espiritualidade. Bom, Bruno, mas quais são as características daquela pessoa que tem de fato uma vida com Deus ou está vivendo com Deus? Vamos reler aqui, a partir do versículo de número 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Ou seja, o que é uma vida com Deus? É justamente isso que nós acabamos de ler. É impossível nós afirmar que temos uma vida com Deus e a gente não fazer essas coisas. É impossível, porque Deus habita em nós. Se Deus habita em nós, ou nós dizemos que Deus habita em nós, nós temos que praticar, porque isso é uma consequência automática da presença de Deus dentro do nosso ser. Amém, irmãos? Então, assim, isso aqui é uma constatação muito séria que nós estamos fazendo aqui. Eu falei que a gente ia trabalhar aqui a questão da espiritualidade em duas abordagens. A primeira na questão do ambiente festivo, que é o tema aqui de Isaías, capítulo de número 1, a qual nós acabamos de ler, e depois nós vamos trabalhar sobre a questão do devocional. Mas sobre aqui o aspecto festivo, que é o que Deus está falando aqui em Isaías, capítulo de número 1, a gente, irmãos, como cristãos protestantes, nós gostamos de fazer cultos comemorativos, congressos, cultos solenes e coisas do tipo. A gente gosta de fazer isso e eu não vejo problema nenhum em ser feito isso, em serem feitas essas coisas. Não há problema nenhum.
A grande questão é se a gente faz isso e a nossa vida está desassociada de uma vida com Deus. E não se engane em achar que vida com Deus é falar, mas eu sinto Deus na minha vida. Eu sinto a presença de Deus na minha vida. Viver com Deus não é exatamente isso, irmãos. A prova real e cabal de que a gente está vivendo com Deus é isso que Deus acabou de falar para o povo de Israel. Visitar os oprimidos, fazer justiça aos órfãos, visitar as viúvas, enfim, fazer o bem ao próximo, querer o bem das pessoas que nos rodeiam, tanto as pessoas que nos amam como as pessoas que também nos odeiam. Essa é a marca, esse é o carimbo, ó, tal pessoa tem um relacionamento comigo, porque se eu moro nela, ela tem que obrigatoriamente começar a produzir esse tipo de comportamento, afinal é eu que moro nela, agora eu que sou o regente da vida dela. A partir do momento que a gente não tem essas características, a gente ainda continua sendo o regente da nossa vida. A gente continua sem ter um relacionamento, sem Deus morar em nós. E isso é muito sério, porque aí a gente vai fazer as festas, nós vamos fazer os cultos solenes, vamos fazer os cultos comemorativos, congressos, seja lá o que for, mas transmitindo uma falsa espiritualidade. E não é eu que estou afirmando isso, é o texto que nós acabamos de ler. E para ficar mais claro, irmãos, a gente tem que começar a observar algumas coisas. Porque senão fica como que é um pré-julgamento, um preconceito, né? Vamos lá. O pessoal que gosta de produzir eventos, enfim, de estar organizando eventos, congressos, cultos solenes, cultos comemorativos, a gente tem que observar se esse pessoal tem essas características que o texto está dizendo aqui. Porque se não tiver essas características, o sentimento que Deus tem quando esses proponentes estão fazendo esses eventos é esse mesmo sentimento que Deus sentiu aqui quando o povo de Israel fazia isso. É o mesmo sentimento. Ao invés de a gente deixar Deus alegre, a gente deixa ele com esses sentimentos que nós acabamos de ler. Então a gente tem que observar, será que esse pessoal que sempre está fazendo festa, ou frequentemente, anualmente, enfim, está fazendo festa, está promovendo festa, será que eles têm... Quando eu digo as pessoas que estão promovendo, eu não só digo as pessoas que estão na liderança, eu digo as pessoas que vão participar como um todo, né, do evento. Será que essas pessoas que estão promovendo esse evento, elas têm esse tipo de característica? Vivem visitando os oprimidos, os necessitados, os angustiados, as viúvas, os órfãos, enfim, aqueles que estão precisando, seja de uma palavra amiga, seja de uma assistência espiritual, seja de uma assistência material? Será que essas pessoas têm feito isso? Se elas não estiverem fazendo isso, se a gente não estiver fazendo isso, a gente vai ser enquadrado nisso aqui. A gente vai fazer a festa, a gente vai fazer o culto solene, a gente vai fazer o congresso, enfim, o culto celebrativo. Entretanto, Deus vai ter esse sentimento aí. E a gente não pode esquecer, não pode sair da nossa mente que o congresso, a festa tem que ser para Deus. Não é para o homem, é para Deus. É Ele que vai ser o homenageado, é Ele que vai ser o celebrado. Então, irmãos, a gente vê hoje, nos nossos dias, uma preocupação exorbitante com questões secundárias, como a estética do evento. O pessoal fica preocupado qual vai ser a cor da parede, qual vai ser a iluminação, qual vai ser o vestuário, qual vai ser os equipamentos eletrônicos, microfone, caixa, se vai ter tapete, se não vai ter tapete, se vai ter cortina, se não vai ter cortina, se vai ter flores, se não vai ter flores. Ou seja, simplesmente com o aspecto exterior da festa e esquece do aspecto interior. Lembrando que o aspecto exterior é uma questão secundária e a gente está mais preocupado, quando a gente trabalha essa questão do exterior, em agradar os homens, porque Deus... Ele simplesmente não liga para questões secundárias.
Então, quando a gente foca em questões secundárias, como eu acabei de citar aqui, na questão estética do evento, nós simplesmente estamos dando prioridade a agradar com aquele evento a plateia que vai comparecer àquele evento, e não a Deus propriamente dito. Porque Deus não se importa com questões secundárias, como o nome já diz, é secundário. As primárias, essas aqui que ele acabou de estabelecer para Israel. Se Israel estivesse fazendo tudo isso que Deus falou aqui, estivesse visitando o oprimido, estivesse visitando a viúva, estivesse visitando o órfão, tivesse de fato uma vida mudada, mostrasse e resplandecesse para toda a sociedade de que de fato Deus mora neles, com certeza eles iriam fazer a festa e Deus iria ficar alegre. Mas eles faziam desassociado desse tipo de comportamento, desassociado dessa vida com Deus. Então, irmãos, coloquem aí nos comentários. A preocupação hoje é por questões primárias, que no caso são aqui as espirituais que Deus está pontuando, ou são as secundárias? Os organizadores e os participantes de festa, eles estão mais preocupados com essa questão estética, ou seja, eles doam mais energia para tentar solucionar essa questão estética ou essa outra questão primária aqui, que nós acabamos de tratar, que é a questão espiritual. Fica para vocês fazer a análise, né, irmãos? Então, primeiro, a gente tem que ver se de fato a gente está fazendo a festa para Deus. E tem formas de a gente saber isso. Deus, ele dá sinais que a gente pode consultar esses sinais para saber se de fato a gente está fazendo uma festa para Ele. Primeiro, a maioria dessas pessoas dizem e afirmam que quem escolhe o tema da festa é Deus. Foi Deus que deu o tema. Irmãos, mas eu acho isso muito estranho. Porque pelo menos do tempo que eu sou cristão, eu nunca vi um congresso com temas como esse de Isaías 1. A gente nunca viu um congresso com esse tipo de pregação aqui. Falando sobre festividades aonde Deus não está porque as pessoas estão desprovidas desse tipo de comportamento aqui. A gente não vê isso. Nunca vi um congresso com tema Isaías capítulo de número 1. A gente vê Isaías capítulo de número 6, né, que é o chamado de Isaías. A gente vê diversos outros temas chamativos. Temas que de fato são motivadores, enfim, colocam a nossa autoestima lá em cima. Agora temas como, vou citar aqui uma passagem bíblica. Se você não perdoar as ofensas que os outros fazem contra você, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar as vossas ofensas. Ora, por que a gente não vê congresso com esse tipo de texto? Com esse tipo de tema? Por menos eu nunca vi. Se vocês já por algum motivo viram, coloque aí também nos comentários. Mas eu particularmente desconheço congressos com esse tipo de temática. Será que isso não é palavra de Deus? Só é o chamado de Isaías, que é palavra de Deus, é o chamado de Davi, que é palavra de Deus, temas semelhantes. Só esses temas que é palavra de Deus. Então Deus, como as pessoas falam, escolhe o tema, então ele só escolhe isso, porque só isso é passagem da Bíblia. Isaías capítulo de número 1 não é. Essa passagem que eu acabei de citar, quando Jesus fala que se as pessoas que nos ofenderem, a gente não perdoar, Deus também não vai perdoar a gente, isso também não faz parte da palavra de Deus. E se faz parte, por que Deus não escolhe? Já que é Ele que escolhe os temas, já que é Ele que direciona. Ele não gosta desses temas, Ele inspirou, tá nas escrituras, é palavra dele, mas Ele não gosta. Então, irmãos, isso nos leva a pensar que a maioria desses temas, eles não são não são escolhidos por Deus, mas são escolhidos inconscientemente pelo homem. Inconscientemente pelo homem. Porque você não vê textos. Por menos eu tenho aí mais de uma década de cristão e nunca vi temas assim, que vão mexer com a nossa estrutura. Não é simplesmente temas de santidade, porque é um tema muito genérico, santidade, né? Tem pessoas que interpretam de forma muito aberta a santidade. Então, não estou falando aqui temas de congresso falando sobre santidade. Isso aí até tem. Mas será que Deus só está preocupado com a santidade? Será que não é um conjunto de coisas que Deus está preocupado em nós, além da santidade? Então ele está preocupado com a santidade e diversas outras coisas. Então, ou seja, por que Deus não escolhe, já que é Deus que escolhe os temas, porque ele não escolhe passagens como essas?
Então fica a primeira questão aí, será que é Deus ou o homem que está escolhendo os temas? Segundo, se de fato nós estamos fazendo o congresso para Deus, por que a gente se preocupa tanto com questões secundárias, como a questão da estética do evento? Afinal, Deus não está preocupado com essa questão secundária. Quem está mais preocupado é o homem. São os nossos convidados. Eles sim querem chegar e achar uma igreja muito bem enfeitada, muito bem ornamentada. As pessoas querem chegar e encontrar uma igreja assim. As pessoas estão sendo convidadas para aquele evento. Mas Deus não. Se uma igreja fizer um congresso, não tiver uma cortina, não tiver um tapete, não tiver um jarro de flor, as pessoas não estiverem aparamentadas com algum tipo de vestimento especial, mas a vida delas estiverem dessa forma aqui, Deus vai ficar muito satisfeito com aquela festa. Vai ficar muito satisfeito, independente de ter um microfone, de ter, enfim, todo esse aparato que eu acabei de falar. Irmão, então quer dizer que a gente não vai fazer mais congresso com enfeites, coisas do tipo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a ênfase é dada para isso. Hoje toda a ênfase é depositada nisso. E se a gente focar nisso, esquecer esse tipo de preparo, que é o que eu nunca vejo em congressos, a gente preparar os participantes para esse tipo de preparo espiritual, a gente vai estar fazendo uma festa simplesmente para o homem, uma falsa espiritualidade, e Deus não vai estar presente, muito menos vai estar se agradando daquilo. Então, irmãos, é uma coisa para a gente refletir. Porque, olha só, vamos criar aqui uma questão hipotética. Vamos supor que o irmão Bruno está organizando um evento, um congresso ou uma festa, um culto comemorativo, e não comparece ninguém a não ser o grupo que vai fazer a homenagem. Só apareceu o grupo, não apareceu uma pessoa sequer nesse evento, só o grupo. Eu vou dizer o quê? Sejam sinceros, a gente vai olhar e vai dizer, nossa, o congresso foi um fracasso, não apareceu ninguém. Mas espera aí, quem é que tem que estar lá naquele congresso? É o povo ou Deus que é o que está sendo homenageado? É o que está sendo adorado? É Deus. Deus não estava lá? Então pronto, o congresso foi uma bênção. O congresso foi uma bênção. Porque Deus estava lá. Afinal, eu estou fazendo para Ele. Mas não é o que a gente vê por aí. A gente vê congressos que tem um volume menor de pessoas, as pessoas dizem, o congresso não foi tão abençoado, o congresso não foi bom, porque compareceu poucas pessoas. Como que inconscientemente ele está confessando, inconscientemente, que a gente trabalha assim na forma inconsciente, muitas vezes a gente fala uma coisa, mas o nosso cérebro está fazendo outra, né? Então muitas vezes a gente fala com a nossa boca que estamos adorando a Deus, mas o nosso comportamento está fazendo o oposto, e sem a gente perceber a gente confessa. A gente fala, nossa, veio pouca gente no nosso evento, né? Que pena, não foi tão bom. Mas a próxima vez pode ser melhor. Peraí, então não foi tão bom o evento, ou não foi bom, ou não foi bênção, porque não tinha muita gente, não tinha muito público? Então mostra claramente, evidentemente, que o congresso estava sendo feito de forma inconsciente para a plateia. E não para Deus, porque afinal eu creio que Deus estava lá, afinal Deus é onipresente, né? Então se Deus estava lá, não tinha uma alma viva, mas Deus estava lá e os componentes do evento, que estão organizando o evento, o congresso, ó, foi mais que abençoado, afinal é para Ele. Dizem que é para Ele, que é para o Senhor. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto da falsa espiritualidade. Essa é a primeira abordagem. Vamos trabalhar agora a segunda abordagem, que é sobre o nosso devocional com Deus. Eu falei agora sobre os ambientes festivos, agora eu vou falar sobre o nosso particular, aquilo que não é público, né? Teoricamente não deveria ser público, né? Vamos falar aqui sobre o jejum. Não vou pegar todos os aspectos do nosso devocional com Deus, por causa que o tempo não me permite. Não vou pegar o exemplo do jejum. Ora, jejum é uma coisa que faz parte do nosso devocional, do nosso particular com Deus. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, para que serve o jejum? Né? Qual é o objetivo do jejum? Irmãos, eu quero ser bem sincero com vocês. O jejum não é para que a gente venha ter mais poder espiritual,
como muita gente alega por aí. Olha, a gente precisa fazer o jejum para poder a gente ter poder espiritual, como se o jejum fosse algo místico. Não é nada disso. Ou então nós não fazemos jejum para conquistar causas impossíveis, né? Não é essa necessariamente a missão do jejum. Então, irmão Bruno, qual é a missão do jejum? A missão do jejum, pela Bíblia Sagrada, é a gente demonstrar um quebrantamento, uma indignação diante de Deus pelo nosso comportamento distante do padrão das Escrituras. Então, ou seja, Deus deseja um comportamento como esse que nós acabamos de ler em Isaías 1, e a gente simplesmente não consegue fazer. Então Deus precisa produzir isso em nós. E como é que a gente mostra que a gente quer que Deus produza isso em nós? Que Deus faça a gente fazer isso? A gente faz isso demonstrando a nossa indignação perante Deus. Fala, Senhor, eu não aceito essa minha condição de pecador. Senhor, eu não aceito viver dessa forma. Eu quero viver de acordo com os preceitos e o padrão da tua palavra, de acordo com o modelo a qual a sua palavra desenha. Então você vai fazer o jejum para mostrar essa sua indignação, essa sua revolta, que você não aceita o seu estado atual de pecador. É para isso que funciona o jejum. Um exemplo bíblico é os próprios ninivitas, quando Jonas pregou lá o juízo de Deus. Ah, irmão Bruno, mas tem uma passagem onde Jesus fala que sem oração e jejum, essa casta de demônios, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente está próximo de Deus, e como é que a gente se aproxima de Deus? A partir do momento que a gente começa a obedecer a Deus. Então, quanto mais a gente obedecer a Deus, mais a gente vai estar próximo de Deus e Deus próximo da gente. É óbvio que quanto mais próximo a gente estiver de Deus, mais poder a gente vai ter. É óbvio, né? Então, ou seja, isso que o texto está falando é uma consequência do jejum, certo? Mas eu quero ler um texto para não ficar nas minhas palavras. Então vamos ler o que a Bíblia chama de verdadeiro jejum. Vamos ler em Isaías, capítulo de número 58, melhor dizendo, a partir do versículo de número 3. Dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Contudo, no dia em que jejuais, agora é Deus falando. Primeiro o povo fez uma pergunta, porque eles jejuavam e Deus não atentava, porque eles afligiam a alma deles com jejum e Deus ignorava. Agora vem a resposta de Deus. Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, explorai todos os vossos trabalhadores, para contendas e debates jejuais, e para ferides com o punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Este é o jejum. Primeiro Deus falou o que não seria jejum, que foi tudo isso que nós acabamos de falar. Agora vamos ler o que é jejum para Deus, a partir do versículo de número 5. Este é o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma. Não, perdão, Deus está fazendo uma pergunta, né, irmãos? Deus está perguntando ainda. É este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma e inclina a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isto que chama de jejum e de aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi. Sabe qual foi o jejum que Deus escolheu? Ele diz aqui na sequência. Qual é o jejum? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres quebrantados, e despedaces todo o jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres os pobres desterrados e vendo nu o cubras e não te escondas do próximo? Aí Deus fala, fazendo isso, então romperá a tua luz como a alva. Então, ou seja, o que é jejum para Deus? É justamente esse comportamento aqui. Ah, irmão Bruno, então se eu fizer obras de caridade, eu estou jejuando. Negativo. A Bíblia aqui está dizendo que, de fato, o verdadeiro jejum gera. Se realmente você estiver jejuando, o jejum vai gerar você ter esse comportamento. Você vai visitar os oprimidos, você vai dar o pão ao faminto, você vai dividir os seus bens com aqueles que estão necessitando, enfim. Essa é a consequência imediata do jejum. Então, ou seja, como o jejum, a gente está jejuando, porque nós estamos mostrando para Deus que nós estamos indignados
com a nossa situação de pecador, Deus vai responder nosso jejum, fazendo com que a gente obedeça mais a Deus. Então, o que Deus está querendo dizer? Que quando a gente jejuma verdadeiramente, a gente vai ter uma vida consequentemente, nós teremos uma vida com esse padrão aqui, a qual nós acabamos de ler. Será, irmãos, que os irmãos que estão jejuando hoje têm esse comportamento ou simplesmente estão lá com o rosto desfigurado de fome, enfim, emagrecendo e etc. Será que é só isso que está aparentando na vida deles, pelo fato de eles estar fazendo jejum? Ou essa evidência? Qual das duas que está aparecendo? Porque, irmãos, se a gente não tiver com esses sinais aparecendo na nossa vida, garanto para você, a gente pode estar passando fome, mas jejuando a gente não está. Então observem o que é a verdadeira espiritualidade e o que é a falsa espiritualidade, tanto no ambiente festivo, como no nosso próprio devocional, entre nós e Deus, o nosso particular com Deus. Então muitas vezes a gente pode estar jejuando, mas simplesmente jejuando por coisas secundárias. Para simplesmente eu ter poder, para simplesmente eu alcançar uma porta de emprego aberta. Não que você não possa orar para que Deus, jejuar para que Deus abra uma porta de emprego, mas essa não é a causa primária do jejum. A causa primária do jejum é a mudança do nosso comportamento, é a indignação por esse nosso comportamento. É a aflição da nossa alma. Senhor, eu estou aflito porque eu não quero viver dessa maneira. Então tá aí, irmãos. Isaías 58. Por que também ninguém usa Isaías 58 para tema de congresso? Eu nunca vi um tema de Isaías 58 como congresso, já que é Deus que escolhe. Então, irmãos, observem o que é a verdadeira espiritualidade e o que pode ser a falsa espiritualidade. A gente teria outras coisas para falar aqui, como oração, muitas outras coisas, mas o tempo não permite, irmãos. Então, vou ficar só nesses dois exemplos. E a gente possa examinar a nossa vida para saber se quando a gente faz uma festa para Deus, se a gente está preocupado com questões primárias ou secundárias. E outra, se o nosso comportamento está dentro desse padrão. Se não tiver, para a gente fazer a festa, a gente deve procurar primeiro resolver essa questão, para depois resolver as questões secundárias. Resolvendo essa questão primária, eu posso colocar até ouro no templo. Até ouro, se eu tiver condições financeiras. Mas eu não resolvendo, se eu colocar, Deus não vai receber. Você pode colocar ouro, todo mundo vai aplaudir, as pessoas que vão comparecer vão aplaudir, mas Deus vai estar com esse sentimento, como nós lemos aqui em Isaías, capítulo de número 1. A mesma coisa o jejum. Eu posso estar perdendo peso, posso estar ficando pálido, posso estar fazendo jejum a semana inteira. Todavia, se eu tiver, como disse aqui o texto, jejuando, mas contendendo, brigando, e inimizades e outras coisas, eu sou simplesmente passando fome. Agora, se eu estiver jejuando e depois de um tempo a minha vida começar a demonstrar que eu estou visitando os famintos, que eu estou dividindo aquilo que é meu, enfim, que eu estou mudando o meu comportamento, prova